Bem-vindos ao Underground do Booktube. Olá pessoal, hoje eu estou fazendo um vídeo diferente do convencional de todos os anos e dessa vez eu escolhi falar sobre as minhas melhores leituras cristãs de 2024 num vídeo solo, pelo motivo de eu ter lido muitos livros cristãos esse ano. E normalmente eu juntava com os vídeos de melhores leituras e colocava uma parte só para livros cristãos, só que dessa vez teve muito, então eu resolvi separar. E eu tenho consciência que talvez esse vídeo atraia um público diferente pro meu canal, ou não, porque esse algoritmo é maluco, então não sei como que vai ser. Se vai ficar só no pessoal que já me segue ou se vai chegar em outras pessoas. Mas assim, eu sempre tive um certo receio de fazer um vídeo solo só para livros cristãos, porque quando eu criei esse canal, o meu objetivo era falar mais de literatura ficcional. E eu também, quando eu criei o canal, eu não tinha, né, a vida cristã que eu tenho hoje. Eu acabei me convertendo depois de um tempo de criação do canal, acho que uns meses depois, algo assim, um tempo depois. Então, acaba que eu era uma pessoa que eu só lia livros ficcionais e não ficcionais e normalmente nada relacionado ao cristianismo. Quando eu passei pelo meu processo de conversão, eu comecei a ler muitos livros cristãos. E em 2024 isso ficou uma quantidade absurda. É muito mais do que eu já lia. Então, eu li mais de 10 livros cristãos em 2024. Foi muita coisa mesmo, muita coisa boa. E não tem como eu dissociar tudo que eu leio, tudo que eu sou do cristianismo, porque Cristo é a minha vida. Então, não tem como eu tirar a visão de mundo cristã, tanto de como eu leio os livros que não tem nenhuma relação com isso, e também não falar dessas leituras aqui no canal, mesmo que de início isso não fosse o foco, mas acaba que é um canal sobre as minhas leituras, e isso é o que eu tenho lido, então eu resolvi fazer esse vídeo. E, como eu disse, era um receio atrair o público que costuma ler livros cristãos, porque eu tinha dificuldade de talvez gerar um não entendimento das pessoas sobre o conteúdo que eu faço. Eu tinha um receio de ter que ficar pisando em ovos. Por quê? Porque eu amo literatura ficcional e por muito tempo eu só lia clássicos que costumam ser uma literatura assim mais para todas as idades, né? Nem sempre, tem alguns clássicos que são mais 18, mas a maioria dos clássicos mais antigos são para todas as idades. Só que eu também gosto muito de ficção literária contemporânea. Muitos desses clássicos contemporâneos são livros que têm temáticas mais 18 e, por exemplo, às vezes você vai ler um romance histórico, você vai ler um livro distópico e ali vai encontrar temáticas, vamos dizer assim, que vão ser, que vão de encontro ao cristianismo. E muitas vezes eu ficava nesse receio de, poxa, eu sou cristã e eu tô indicando esse tipo de livro, as pessoas vão achar que eu estou sendo hipócrita de estar indicando isso. Como que eu vou falar disso, sabe? Porque a literatura, para mim, é muito além de um entretenimento, é um hobby. Também é uma forma de estudo. E um livro, ele não é só uma temática. Ele também é o que ele está se propondo a ser, o que ele quer passar, a história que esse livro tem para a humanidade. Muitos clássicos, eles marcam profundamente a história do mundo. E a estrutura, a técnica que o autor usou. E quantas vezes eu não li livros, principalmente mais de ficção contemporânea, mas ainda assim de alta literatura, que são livros que tiveram temáticas que me incomodaram, justamente pela minha visão cristã de mundo, mas foram livros muito bem escritos, muito pertinentes, que cumpriram perfeitamente o papel deles e que eu gostei, independente daquelas temáticas. Um exemplo que eu posso citar é o Submissão, do Michel Houellebecq. São livros que você não vai lendo com a intenção de ter esse tipo de coisa. É diferente de eu pegar um livro, como por exemplo um romance hot, cujo único objetivo é ser um livro de cenas sexuais, e eu pegar um livro que é uma distopia e ali ter esse tipo de cena, uma coisa que eu não esperava, que eu acabo encontrando na narrativa. Então eu ficava pensando,
Poxa, eu vou falar de livro cristão, eu vou atrair um monte de gente legalista que vai me encher o saco, porque muitas pessoas fazem essa separação entre o sagrado e o profano, principalmente o tipo de evangelicalismo que a gente tem no Brasil. E por isso, por muito tempo, eu me recusei a falar especificadamente só disso aqui no canal. Mas eu acho que as pessoas elas precisam entender que a literatura é uma arte e tem que se bastar. Inclusive tem um cristão, acho que é Rockmark, é o nome dele. Tem vários livros dele publicados pela editora Monergismo, vou deixar alguns aqui, que ele fala justamente sobre essa relação entre arte, cultura e religião, né? Então, para mim, a literatura é muito além de entretenimento, também é uma parte da nossa história, é uma parte da nossa visão de mundo. São mistos de técnicas falando sobre esse assunto, só para deixar claro que muitas vezes eu leio livros e gosto de livros que têm temáticas que eu não concordo, e tá tudo bem. Porque não foi a minha intenção divulgar aquele tipo de ideia ou estar dando carimbo, aprovando aquela situação. E sim, porque eu gostei da narrativa, eu gostei de como o livro foi construído. Eu acho que cada vez mais as pessoas estão dando mais chance à literatura, pessoas cristãs também. Eu tenho visto muitos pastores. Um exemplo é o Jonas Madureira. Jonas Madureira ama literatura de vários tipos, inclusive literatura contemporânea. E de uma forma muito sábia ele fala sobre isso, como tem que falar mesmo, como uma forma de arte. O meu canal não é um canal que tem a intenção de ser voltado para apologética, né? O meu canal é um canal sobre livros. E o que eu estou lendo é o que eu estou falando. Então é isso, gente. Por isso essa explicação enorme. Comprando com os links aqui embaixo, o link da Amazon, você ajuda o canal sem pagar mais nada por isso. Eu agradeço, desde já eu vou deixar o link dos livros aqui na descrição. E a minha lista de desejos, que eu tenho 2 listas de desejos, uma para livros ficcionais e não ficcionais, e uma só para livros cristãos, tá aqui embaixo, para quem quiser enviar alguma coisa. É só você colocar no carrinho que aparece o meu nome, né, e já vem aqui pro meu endereço. Mas enfim, vamos lá, gente. Eu separei, eu tentei colocar 10 dos melhores livros, só que é difícil fazer uma ordem. Eu sinto que essa ordem tá mudando o tempo todo, tipo, uma hora um tá em primeiro lugar, outra hora é outro. A maioria eu vou colocar a imagem aqui, porque ou eu li em e-book, ou eu não achei aqui em casa, nessa bagunça que eu tenho ali dentro do meu guarda-roupa, que tem vários livros. E os que eu achei, eu vou mostrar aqui pra vocês a capinha. Mas vamos lá, eu vou do 10º até o 1º, e depois eu vou fazer umas menções honrosas, porque teve muita coisa boa. Em 10º lugar, eu coloquei José e o Evangelho, do Vod Balkan Júnior. Claramente eu tô pronunciando errado, já peço desculpas, mas esse livro é justamente, como o nome diz, sobre a história de José. Mas o que me despertou a atenção nele foi porque ele tem uma abordagem totalmente diferente do que costuma ter a história de José. Porque ele vai trazer de um ponto de vista mais fora do convencional. Ele vai falar da história de José pra gente, José do Egito, aquele que foi traído por seus irmãos, filho de Jacó, que depois se torna governador do Egito. Nós temos vários exemplos de figuras bíblicas que cometeram muitos pecados, mas que mesmo assim são homens de Deus muito reconhecidos por sua fé, pela sua santidade. Davi, que adulterou. Nós temos também Pedro, que negou Jesus, e entre outros homens de Deus. E José é um dos poucos, assim, que a gente vê sendo íntegro o tempo todo, né? Quando a mulher de Potifar tenta ficar com ele fala, como eu poderia fazer isso contra o meu Deus? Então ele é um homem muito íntegro, e aqui o autor vai trazer a história de José do ponto de vista da redenção de Judá. Judá, que era um dos irmãos de José, filho de Jacó, e que vai dar origem à tribo de onde vem Jesus, o nosso Salvador. Então ele vai circular a história de José em torno da redenção de Judá até chegar em Jesus.
Então, isso fez com que eu gostasse muito desse livro, também é muito bem escrito. E, então, ele ficou em 10º lugar. E nono lugar, eu coloquei A Pirâmide da Sabedoria, do Brett McCracken. Esse livro é um livro maravilhoso, eu preciso inclusive reler, eu sinto que eu não tirei tudo dele, mas ele vai falar sobre a questão de prioridades na nossa vida. Como que a gente pode priorizar as coisas que realmente importam, que no caso para um cristão é a sua vida espiritual, e colocar as coisas de menor importância, como o uso do celular, em último lugar. Então, ele vai trazer isso, né? Ele vai falar sobre cada hábito que a gente tem, como que ele deve ser dosado, em que ponto de importância ele deve estar na nossa vida, né? E isso nos leva a uma sabedoria espiritual. Então, gostei bastante desse livro, como eu disse, eu preciso reler. Mas eu acho que assim, que nesse mundo que a gente vive hoje, eu sempre tô tentando me controlar em relação ao meu vício em celular. Esse tipo de livro é cada vez mais necessário e importante para a vida do cristão. O próximo livro é O Fogo no Parquinho, do Iago Martins. Esse livro eu ganhei de Cleciano, como sempre me patrocinando vários livros. Eu gostei bastante desse livro. Ele vai falar sobre namoro cristão à luz da palavra de Deus. Como que nós, sendo cristãos, podemos ter um namoro santo, vamos dizer assim. Quando eu li esse livro, teve coisas que eu não concordei com ele. Mas aí depois de um tempo, dentro do meu relacionamento, eu fui vendo que as coisas que o Iago propõe ali naquele livro seriam tão importantes se realmente fossem cumpridas pelos cristãos que namoram hoje em dia, para casais cristãos. Seria tão importante se a gente tivesse esse nível de santidade, de pureza, esse namoro de corte que ele propõe aqui como sendo ideal para um casal cristão, faria toda a diferença realmente. E, infelizmente, muitas coisas foram normalizadas dentro dos namoros cristãos na igreja. E isso acaba causando várias coisas, e por isso que raramente os jovens casam virgens, né? O Iago traz muitas coisas importantes aqui, né? Ele vai falar sobre como não existia namoro na Bíblia. Naquela época não existia, né? As pessoas já noivavam. Como que o namoro, já que não é falado na Bíblia, pode ser adaptado para uma visão cristã. Eu gostei bastante desse livro também. E o próximo que eu quero citar é o Ore Grande, do Alistair Begg, com o subtítulo Aprenda a Orar como um Apóstolo. Eu gostei muito desse livro. Ele foi, eu acho que o único livro de oração que eu li esse ano, mas ele é super curtinho e ele é tão maravilhoso. Ele fala de uma oração de uma maneira simples, mas de uma maneira muito bíblica, muito transformadora. É o tipo de livro também que eu preciso reler. E que eu coloquei aqui em casa todo mundo para ler. Minha mãe e meu padrasto, eles também gostaram muito. Então, se você está procurando um livro sobre oração, que tem uma visão muito bíblica, muito adequada, e ao mesmo tempo conciso e direto ao ponto, tá aqui, ó, maravilhoso. Gostei muito mesmo. O 6º lugar, eu coloquei outro que eu li em e-book, que foi o Estamos Juntos, do R.C. Sproul. Tudo que eu leio do Sproul eu gosto muito. E aqui ele vai falar sobre a diferença entre catolicismo romano e protestantismo. E por que que essas duas correntes do cristianismo, né, não conseguem ter um ecumenismo, né, não conseguem se juntar? Porque são totalmente diferentes, teologicamente falando. Tanto em nível de autoridades que acreditam, quanto existe um abismo, né, teológico entre o catolicismo romano e o protestantismo, e que eu fico muito triste de saber que tanto os católicos quanto os protestantes muitas vezes não sabem dessa diferença enorme que existe entre ambos, e acabam cometendo alguns erros, né, e querem fazer um ecumenismo que não existe essa possibilidade, né, até porque o protestantismo tem como autoridade apenas a Bíblia, enquanto o catolicismo romano tem como autoridade a tradição, o magistério e a Bíblia. Então não tem como haver um ecumenismo entre essas duas vertentes cristãs. O Sproul aqui ele é muito respeitoso com o catolicismo romano, ele não vai ficar acusando ninguém, xingando ninguém, até porque isso não é coisa de cristão, ficar acusando, nem xingando, nem nada desse tipo de coisa, né? Nós como cristãos, temos que ser respeitosos com todo mundo. Então, eu gostei muito, eu achei legal, acho que cada vez mais é importante a gente saber as nossas diferenças com as outras vertentes do cristianismo e também com outras religiões. Então, o Sproul, ele escreve muito bem de uma maneira muito simples
e tá mais que recomendado esse livro. O próximo livro é a Liturgia do Ordinário, da Titi Warren. Esse livro eu li no início do ano e ele me marcou muito, porque ele vai falar sobre como podemos adorar a Deus no dia a dia, nas coisas mais ordinárias, no nosso cotidiano, justamente por ter essa separação, muitas vezes, que as pessoas fazem entre o sagrado e o profano. As pessoas acham que elas só podem adorar a Deus quando elas estão orando, ou quando elas estão dentro de uma igreja, ou quando estão louvando, mas nesse livro ela vai falar sobre como a gente pode adorar a Deus, até mesmo fazendo um trabalho bem feito, cuidando da nossa família, entre outras coisas. Então, é um livro sobre cotidiano e ver valor nas rotinas, nas coisas da vida, que a nossa vida não precisa estar cheia de coisa mirabolante, de coisas surreais acontecendo, para que a gente possa louvar a Deus, engrandecer a Deus em todos os momentos. Então, gostei muito desse livro também. Esse Deus é Meu Diabo, do Iago Martins. Reflexões sobre a mensagem de Jó, que ele faz nesse livro. Um livro muito bem escrito, né? Eu tive o prazer de conhecer a escrita do Iago esse ano. Ele faz um trabalho na internet há muito tempo. Eu confesso que não é o pastor que eu acompanho mais. Eu gosto mais de alguns outros. Tipo, eu gosto muito do Josemar Bessa. Eu sempre recomendo pregações dele aqui. Inclusive, vou deixar alguma de recomendação aqui na descrição, porque eu acho que o Josemar Bessa precisa ser cada vez mais conhecido. Eu acho ele um pregador maravilhoso. Mas o Iago faz um trabalho muito bom na internet. E eu me surpreendi com a escrita dele, né? Através daquele livro que o Cassiano me deu, Fogo no Parquinho, eu cheguei nesse livro. Então, nesse livro, através do livro de Jó, o Iago Martins vai falar pra gente sobre o quanto essa teologia da prosperidade, que diz que se você não está prosperando, sua vida não tá boa, que se você não tá tendo riqueza é porque você está em pecado, é errada. Se você ler o livro de Jó, você vai ver claramente isso ali. Porque o tempo inteiro o livro de Jó fala que Jó era um homem íntegro, que agia segundo a vontade de Deus. E mesmo assim, Deus faz, né, todas aquelas coisas na vida dele. Quando você lê o livro de Jó, você vai ver que os amigos dele representam as pessoas que dizem assim: então, olha, Jó, tudo isso aí de ruim que está acontecendo com você é porque você está pecando. Se você tivesse agindo segundo a vontade de Deus, sua vida estaria boa. E eles são o quê? Os amigos de Jó representam justamente as pessoas erradas da história de Jó, né? Que estão passando uma visão errada para ele. E aí, nesse livro, o Iago Martins vai falar: olha, nem sempre Deus vai agir do jeito que você quer, nem sempre sua vida vai estar bem, nem sempre você vai estar prosperando, você vai tudo o que você quer. Às vezes vai acontecer coisas ruins com você, às vezes coisas muito ruins. E como que a gente tem que encarar essas coisas como cristão? Entendendo que a vontade de Deus nem sempre anda de acordo com a nossa. Tá? Então, ele vai explicar por que ele dá esse título pro livro, Esse Deus é Meu Diabo. Então, eu gostei muito, muito mesmo. Nesse mundo de teologia da prosperidade, de neopentecostalismo, esses livros são super necessários. O segundo livro foi, por muito tempo, o meu livro favorito desse ano cristão, que foi o Reflita, do Tadeu J. Williams, que tem como subtítulo Tornando-se Você Mesmo ao Espelhar a Maior Pessoa da História. Eu fiquei apaixonada por esse livro quando eu li, e eu acho que ele deveria ser muito mais conhecido. Ele é um livro publicado pela editora Monergismo, e ele vai pegar história, filosofia, literatura, cultura, e vai trazer nesse livro como que a gente pode ser mais parecido com Jesus, como que o mundo vende pra gente, que a gente tem que se descobrir, que seja você mesmo, mas como que o cristão realmente chega nisso, né? Que, na verdade, o cristão ele não tem que aderir aos seus desejos, às suas vontades, ao seu coração, e sim a se tornar mais parecido com Cristo. Então, ele vai trazer em cada capítulo desse livro, através dessas referências, uma visão de Cristo, né? Como que a gente pode se tornar mais parecido com ele. Eu achei esse livro maravilhoso. É um livro também que eu preciso reler. Eu li em e-book no app da Pilgrim, que eu super recomendo, que é um aplicativo de livros cristãos e audiobooks também, voltados para o protestantismo, e é simplesmente maravilhoso esse aplicativo, gostei bastante de usar ele. E o primeiro livro é o Viciados em Si Mesmo, do Larry Crabb, que eu acabei de terminar. Eu terminei hoje mesmo, dia 31 de dezembro, quando eu tô gravando esse vídeo, eu terminei esse livro.
e se tornou a minha melhor leitura cristã do ano, como dizem, nos 30 segundos do segundo tempo. E tem como subtítulo Como a Esperança do Céu nos Liberta do Egoísmo. Eu amei esse livro demais, assim, porque ele vai falar sobre algo, sobre um vício que todo ser humano tem desde seu nascimento, que é o vício em si mesmo, em satisfazer suas próprias vontades. E como o cristianismo nos chama a negar as nossas vontades, a negar o nosso ego. Então ele vai falar sobre como os tipos de cristão que existem, né? Como que cada cristão lida diferente com essa questão do ego, sobre os nossos vícios e não só os comuns que todo mundo pensa, álcool, sexo, drogas, mas também os vícios que a gente muitas vezes não enxerga como os vícios relacionais e dentro de vários tipos de coisa, né, que é essa exaltação que a gente espera das pessoas. E ele também vai trazer coisas efetivas para a gente olhar através da Trindade, através de quem Jesus é, e o principal, né, que traz aqui, através da promessa que é a vida eterna com Cristo, que deve ser a nossa verdadeira esperança para preencher esse vazio que todos os seres humanos têm e que muitas vezes o cristão também sente. Então eu gostei demais desse livro. Vou ler aqui um trechinho para vocês, só para vocês terem uma noção. Cristãos que se recusam a aguardar a promessa dos prazeres celestiais permanecem viciados em seu próprio bem-estar, em experimentar uma frenética satisfação pessoal imediata, vivem intensamente viciados em si mesmo. Portanto, são incapazes de resistir a qualquer tentação que prometa o sentimento de bem-estar que almeja. O resultado são vícios em drogas, comida, sexo, dinheiro, influência, reconhecimento e uma série de outros vícios. Então, assim, é muito importante que a gente aprenda a lidar com o problema do ego, que é uma coisa que nós, seres humanos, vamos lidar durante toda a vida, e haver essa esperança na vinda do Senhor Jesus. E ele também nos mostra muito aqui como que nós realmente devemos encarar os nossos pecados. É um livro muito bíblico, o autor, ele vai trazer muita perspectiva pessoal dele, em nenhum momento ele se coloca melhor que você, pelo contrário, ele fala, olha, nós enfrentamos as mesmas dificuldades. Então, assim, é sempre importante lembrar que nós todos somos seres humanos e como que a gente lida com esses anseios, cada um, né, com as suas dificuldades. Então, eu gostei demais desse livro. Ele foi a minha melhor, então eu gostei demais desse livro, tá recomendadíssimo. E aí, um bônus que eu vou trazer para vocês é menções honrosas, porque eu não queria deixar alguns livros de fora. A primeira menção honrosa que eu queria falar é Uma Vida Vasta, da Ashley Hagels, que é um livro onde ela vai falar sobre a questão das nossas limitações e como que as nossas limitações são importantes para Deus. Um dos exemplos que ela traz aqui, que eu nunca esqueci, é Adão. Adão tinha uma limitação, que ele não poderia comer da árvore do bem e do mal. E aí vai e ele come. Então, muitas vezes, Deus coloca limitações na nossa vida justamente para que a gente não as ultrapasse. E quando a gente tenta ultrapassá-las, isso é ruim. Então, às vezes, você se sente muito limitado. Ai, Deus, eu não consigo dar conta de tudo, eu não consigo fazer certas coisas. Mas que isso faz parte da sua humanidade. E muitas vezes essas limitações são boas para a sua vida. Então, eu gostei bastante desse livro também. O próximo é Quando a Escuridão Não Passa, do John Piper. Outro nome que dispensa apresentação, né? Um pastor batista bem famoso. Esse é um livro bem curtinho do John Piper, onde ele vai falar sobre sofrimento, vai falar sobre depressão. E como que nós podemos lidar, né, com esses momentos em que a gente não tem vontade de nada, muito menos de exercitar a nossa vida espiritual. E ele traz uma visão bem bonita e empática dessa questão da depressão, porque muitas vezes é muito relativizado, né, nos dias de hoje, e é sempre visto como demônio e tudo mais. Então ele vai abordar isso de maneira muito, muito bíblica e consciente. O outro é O Espinho na Carne e a Graça de Deus, do Marcelo Aguiar. É um livro que ele justamente vai tratar desse tema do espinho na carne. E como que o fato do espinho na carne de Paulo nunca ter sido identificado, a gente não sabia se era uma doença, não sabia se era um pecado sexual, não sabia se era um pecado de cobiça. Ele não deixa claro pra gente o que era esse espinho na carne que Deus falava, que pra ele, que não ia sair, que minha graça te basta. E aí ele vai falando sobre como que a gente pode
lidar com essas questões, né, das tentações da vida, entre outras coisas. Como que a gente pode lidar com essas questões, que podem ser sofrimentos, doenças, tentações, olhando para a graça de Deus, tal qual Paulo fazia. Eu gostei bastante também. E aí eu vou citar também 2 livros que eu não concluí, por isso que não entraram na lista de melhores leituras, mas com certeza se eu tivesse concluído esse ano ainda, de 2024, eu teria colocado nos 10 melhores. O primeiro é A Segurança da Salvação, do Joel R. Bake, e tem como subtítulo O Poder e a Beleza da Verdadeira Certeza da Fé. O Joel Bake, ele tem uma visão calvinista, né? Então ele vai falar da segurança da salvação, que é uma coisa que todo cristão passa por esse dilema de pecar e, ai meu Deus, será que eu sou salvo mesmo? Eu não te mereço, e realmente não merece mesmo, ninguém merece, mas toda essa situação que todo cristão passa de se questionar se realmente é salvo, se realmente vai morar no céu, se realmente vai encontrar Jesus um dia, porque é pecador, porque não se sente digno, e a gente, mesmo que a gente aprenda todos os dias na Bíblia que ninguém é digno, a gente mesmo assim fica nessa sensação de dificuldade, né, de entender. E aí a segurança da salvação é tão importante para a vida do cristão, é sobre isso que ele vai falar aqui. Como muitas vezes tem cristãos que são salvos e não sabem que são salvos, ou têm dificuldade de aceitar isso, e o quanto isso prejudica a nossa vida espiritual. Então ele vai falar sobre isso aqui. Ele tem uma visão calvinista, ou seja, acredita na dupla predestinação, não acredita que as pessoas perdem a salvação, então acreditamos sim que uma vez salvo, sempre salvo, assim como eu acredito, mas obviamente que um salvo ele tem boas obras até o final da sua vida. Se não morrer em boas obras, nunca foi salvo. Então ele vai falar sobre essa questão aqui, como que essa visão também é um conforto para nós, né? Então eu tô gostando muito, eu ganhei do meu namorado e foi um presente certeiro, que é uma situação que eu passo muito, esse dilema sobre segurança da salvação. Então tá me abençoando muito. Eu espero terminar ele logo no início de 2025, porque já era pra eu ter terminado. E o próximo é o Confissões do Agostinho, que eu tô lendo há um bom tempo já. Confissões de Agostinho, clássico, né, do cristianismo, da patrística, e maravilhoso, onde o Agostinho de Hipona vai falar pra gente sobre a trajetória dele de conversão, também vai falar sobre a vida dele, e uma linguagem, né, que muitas vezes para nós que estamos acostumados com uma prosa mais fluida, acaba tornando a leitura mais demorada. Por isso, para mim, é um livro degustável, não é um livro para ser lido de forma brusca, é um livro que é para ser lido de forma calma, e é o que eu tenho feito com esse livro aqui, e com certeza vai entrar para minhas melhores leituras cristãs, não somente de 2025, mas também da minha vida. Então eu já recomendo, se você nunca leu Confissões, pegue aí e vai lendo aos poucos, porque vai valer muito a pena. Mais uma vez, Clarice, obrigado pelo presente, tem sido muito bom para minha vida espiritual. E, não menos importante, quero indicar para vocês 2 devocionais. Eu sei que muita gente gosta de ler devocional diariamente durante o ano, e eu quero recomendar o meu devocional preferido da vida, que é o Dia a Dia com Spurgeon. Não tem nem mais nada escrito aqui, de tão usado que tá, né? Tem 3 anos que eu uso esse devocional. Ele é maravilhoso. O Spurgeon é chamado aí de príncipe dos pregadores, né? Ele é um bíblico certeiro em tudo que ele fala aqui. É um devocional incrível que tem dia e noite, como o próprio nome diz. E ele tem umas mensagens tão confrontadoras. Eu amo isso e me ajuda tanto na minha vida espiritual. Eu usei 3 anos e agora eu vou usar mais uma vez nesse ano de 2025 esse devocional. Então, pra mim, é uma coisa assim infinita. Isso aqui é infinito. Você pode usar pra sempre. Sempre vai ter coisas novas pra aproveitar. E o próximo é o Devocional Verdade para a Vida, Encontro Diário com a Palavra de Deus, do R.C. Begg. É o mesmo autor de Ore Grande, que foi aquele livro que entrou na minha lista dos 10+. Esse aqui quem tá usando é a minha mãe. Eu falei para ela desse devocional. Na verdade, falei pro meu padrasto, ele comprou. Então, os 2 usam, e eu também leio alguns devocionais desse livro. Às vezes, minha mãe deixa ele em cima da mesa e eu acabo lendo. Ele é muito bíblico também. Diferente do Spurgeon, ele só tem uma mensagem por dia. E as mensagens são curtinhas e muito boas. Então fica aí a indicação desses 2 devocionais
para vocês. E também quero falar para vocês sobre a minha atualização de leitura bíblica. A Bíblia é um livro que eu sempre leio diariamente. Para mim, se eu conseguir ler a Bíblia todos os dias, eu já consegui atingir meu objetivo de leitura diária. Por quê? Porque é um livro que nós cristãos nunca podemos deixar de lado. É o nosso livro de cabeceira. Se você é protestante, isso aqui é a sua regra de fé e prática. Tem um nível de importância na minha vida absurdo. Isso aqui é a palavra de Deus, a última revelação do Senhor está aqui nesse livro. Então eu leio a Bíblia diariamente. Se eu conseguir ler a Bíblia, eu já fico feliz. Muito mais importante para mim do que todos os outros livros. E eu já li o Novo Testamento várias vezes ao longo da minha vida, desde criança. E o Antigo Testamento eu já tinha lido sempre os mesmos livros. Então já havia lido Gênesis várias vezes, já havia lido Êxodo várias vezes, já tinha lido Esther, Ruth, 1º e 2º Samuel várias vezes. Mas eu sempre tive preguiça. Isso é um pecado, óbvio, graças a Deus isso está sendo corrigido na minha vida, de ler os livros proféticos, porque eu nunca gostei muito da forma que eles eram escritos. Eu tenho dificuldade, né, com textos poéticos, assim, em forma de poesia até hoje, né, por isso que eu não gosto tanto de literatura antiga, por causa da forma que é escrito. Eu tinha dificuldade com o livro de Isaías, com o livro de Jeremias, por causa da forma que era escrito. Então, esse ano, eu estou concluindo, consegui praticamente ler todo o Antigo Testamento, né? Os profetas menores, eu tô em Zacarias com meu namorado, ou seja, falta só um pra gente terminar os profetas menores. Eu tô lendo o livro de Salmos, quase concluindo também. Então, vão faltar pouquíssimos livros para eu finalmente ter lido todo o Antigo Testamento e ter lido toda a Bíblia pela primeira vez. Para mim, isso é uma vitória, eu fico muito feliz, porque a Bíblia é um livro que, com certeza, eu já deveria ter lido todo há muito tempo. E aí eu ficava só nessa de só ler o Novo Testamento, porque eu amo o Novo Testamento de paixão, então eu já tinha lido muitas vezes e o Antigo Testamento ia deixando alguns livros de lado. E tem sido incrível, uma experiência muito legal. Eu amei ler o livro de Isaías, que é um livro tão messiânico. O livro de Jeremias, maravilhoso também, tô amando ler. E aproveito para deixar aqui para vocês as indicações dos meus livros da Bíblia favoritos, que são, no Antigo Testamento, os meus livros favoritos são o livro de Jó, o livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes. Já no Novo Testamento, os meus livros preferidos são o Evangelho de Lucas e de João, as cartas de Paulo, todas, mas eu gosto muito em especial de Romanos, Gálatas e Efésios. Então, esses são os meus livros favoritos da Bíblia. E espero que vocês leiam. Se você quer começar a ler a Bíblia em 2025, nunca leu a Bíblia, eu recomendo muito começar pelo Evangelho de João, porque vai falar da vida de Jesus muito antes de vir aqui para a Terra, né? Que ele sempre esteve com Deus, que ele é Deus. Então, é o evangelho mais completo também sobre a vida de Jesus. E é isso, não deixe de ler a Bíblia esse ano. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus.